ter aí um momento muito especial, por perceber que tem bastante gente chegando. Pois bem, mais um domingo cheio de coisa boa, cheio de vida, um domingo que nós teremos daqui a pouco, então, essa oportunidade de receber novos irmãos para a família PIBG. Tivemos o nosso último batismo, né, com, se eu não me engano, 46 batizandos, e daqueles 2 conectas que estavam faltando, hoje a gente conclui Conecta 8 e 9, se eu não me engano. Todo mundo que fez todo o processo, participou de todo o movimento de entender o que é ser batista, o que é ser PIBG, porque aqui, para você que nos visita, a gente não gosta de que ninguém venha para cá por emoção, porque às vezes o domingo que você veio foi tão especial que te emocionou, mas a gente não quer isso, a gente quer que você nos conheça. Então o Conecta dura geralmente 3 anos. O que é o Conecta? É bom porque eu esqueci de falar. Você que quer ser membro dessa igreja, então você que nos visita, falou assim, eu quero ser da PIBG, você vai precisar fazer o Conecta, lá no fundo, fica de pé aí, Conecta, olha lá, camisetinha do Conecta, hoje o time está completo ali. Você se inscreve com o Conecta, vai fazer um cursinho maravilhoso para entender quem nós somos, e é um cursinho tão maravilhoso que você termina o curso querendo ficar com a gente e com 6 quilos mais gordo. Quem fez Conecta sabe, porque é muita comida, é muito cuidado. E aí, então, hoje a gente vai encerrar mais um ciclo. E se você está aqui, desde que eu cheguei, né, completando essa semana que passou 1 ano e 2 meses que a gente está junto, você deve se lembrar que todas as vezes que teve uma assembleia de recepção de novos membros, eu gosto de falar sobre os efeitos e os cuidados que uma igreja grande deve ter. E por que eu sempre faço isso? Porque todo cuidado é pouco. Em qualquer situação, nós devemos estar sempre atentos. Eu digo que nós precisamos ter um pouco de prudência. Por quê? Porque o crescimento, e todo o crescimento, traz efeitos não só sobre nós, mas também efeitos sobre aqueles que estão do lado de fora. Porque eles estão observando e tirando as suas conclusões. Então, quem está aqui com a gente sabe o que está acontecendo. Amém? Você está feliz porque você está aqui? Você está feliz porque você pertence a essa igreja? É isso, talvez você não esteja tão feliz, o que também é um direito seu. E, recentemente, eu ouvi alguns comentários, né, nem todos diretamente a mim, alguns sim, indireto, mas a carapuça às vezes serve, de que toda igreja que cresce muito é sinal de porta larga. Já ouviu esse termo? O que ele está fazendo menção? Ele está fazendo menção ao texto de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14, que diz assim, entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta... Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, hoje, eu já ouvi sobre igreja que cresce muito é porque facilita muito, igreja que cresce muito é porque tem um evangelho duvidoso. E aí, esse movimento vai sendo falado, geralmente, por pessoas que têm igrejas pequenas. E cada um fala o que quer, de verdade, isso não me atinge. Antigamente eu ficava muito mal, agora, meu irmão, eu vou fazer o que Jesus manda eu fazer e o restante é detalhe. Também ouço muito, e essa culpa é de vocês, não é minha, sobre pescar no aquário alheio. Você está rindo porque provavelmente você já ouviu, né? Que você está indo para uma igreja que o pastor pesca no aquário alheio. Como se a igreja local tivesse poder sobre os peixinhos. Esse movimento de pescar no aquário alheio, eu vou ser muito sincero, eu acho ele meio bizarro e engraçado ao mesmo tempo. E por quê? Eles estão querendo dizer que quando aquele peixinho do aquário... Quando aquele peixinho é resgatado por Jesus, ele fica num aquário com o dono. E o dono fica levemente chateado e torce para que quando ele saia do aquário dele, ele vá para um aquário sujo. Em que sentido? De dizer que tem alguém roubando algo que lhe era posse. E aí, irmãos, com todo respeito, e eu vou falar isso mais uma vez. Quando você é liberto no sangue de Jesus, ninguém tem posse sobre a sua vida, tá bom, queridos? Você entendeu que é ninguém, inclusive a PIBG? Então amanhã, você não gostou da PIBG, e aí tem vários os motivos, né? Você não gosta do meu jeito, tá tudo certo. Você não gosta do Tiago. Não, eu acho que o Tiago... É que não gostar do Tiago é difícil, mas sei lá. O Tiago manda eu abraçar as pessoas. Eu não gosto de abraço. Você não precisa gostar do Tiago, mas o erro está mais em você do que nele. Ou você não gosta do Orlando. Por exemplo, eu piro em ouvir o Orlando pregar, só que eu dou risada, porque eu acho muito legal. Porque o Orlando é legal, a voz dele não parece que é a voz dele, não é? E eu acho incrível, porque ele pregou no domingo passado, e toda vez que ele vai falar, por exemplo, e aí Jesus chegou e disse, oh meu Deus, não sei o quê,
acho muito legal, por quê? Porque eu visualizo a cena. Eu fico imaginando Jesus andando, encontrou Nicodemos e disse: desce da árvore que eu vou comer na sua casa. Aí ele fica, rimemos, eu falo, eu acho incrível. E aí talvez você fale assim, eu não gosto muito do Orlando, é um direito seu. Agora, o que eu tenho para te dizer é, não gostando da gente, não gostando, sei lá, da estrutura, vá para outra igreja, filho. Só não fica longe. Então, não permita que ninguém tenha posse sobre você. E o pior, né? Uma coisa que eu já comentei, eu acho que na última assembleia, não leve a sério. E ouça aqui a palavra do tio. Quando você sai de uma igreja, e não importa o motivo, porque isso é entre você e Jesus, e você sai amaldiçoado. Meu irmão, aqueles que são de Jesus, e eu acho muito engraçado, né? Porque hoje em dia, a treta maior dos crentes é com os crentes. Que bizarro. Teve gente que entrou na minha sala dizendo assim, pastor, só tem um problema. Quando eu saí de lá, eu recebi uma palavra de maldição. Aí eu falei, ajoelha. Chamei o Orlando, falei, Orlando, traz o azeite. Mas também trago o alface e o palmito. Comeremos uma salada na presença do Senhor. Meu irmão, não tem maldição que seja lançada sobre você que já não está quebrada no sangue de Jesus vertido na cruz. Não existe. E aí é engraçado, né? Porque nenhum pai de santo amaldiçoa crente. Olha que engraçado. Mas pastor amaldiçoa. E por quê? Por causa desse sentimento de posse. E aí talvez você fale assim, tá, mas eu preciso ser de uma igreja? Sim. Quando você vai para Hebreus, capítulo 10, 24 e 25, diz assim, e consideremos uns aos outros para incentivar-nos no amor às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então esse movimento de igreja, ele é importante para a nossa vida, ele é necessário. Eu fico impressionado, hoje de manhã eu estava com isso na minha cabeça. A Ellen acordou primeiro e saiu acordando todo mundo, e ela teve um trabalho para acordar todo mundo, porque estava frio, e a gente, é tipo carro a álcool, né, no frio, a gente vai demorando para... Mas é muito louco, na hora que ela falou assim para as crianças, vamos que hoje tem PBG, Helena, tem ensaio, e aí eles despertaram, aí eu fui me arrumar, e comecei a ouvir um barulho. Quando eu abro a porta do meu banheiro, quem está na sala? O Benício, já com a baqueta dele batendo e já cantando. E ele cantou a manhã inteira até vir para cá. Aí eu falei, como é legal o efeito que a igreja já tem sobre os nossos. Por quê? Porque a igreja é isso. Cara, não vem para a igreja com um fardo pesado, vem ser feliz. Vem abraçar gente, conhecer gente, conversar com gente, rever amigos, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, para que a nossa vida seja leve. Portanto, quando você perder a leveza do louvor, você vai ter que fazer uma autoanálise se o problema está em você ou em nós. Se estiver em você, reveja e fique. Se estiver em nós, não fique. Mas quando procurar outra igreja, seja por estilo ou por qualquer coisa, o meu único pedido para você é que seja bíblica. Toma muito cuidado com o que você está ouvindo, em nome de Jesus. Tem muita porcaria sendo falado em nome de Jesus. Então, o que eu quero falar hoje, dada essa introdução, é sobre esse momento de responsabilidade. Até porque esse movimento de crescer de forma exponencial e até assustadora, tem que ser revisto sobre efeitos. Então, a pregação de hoje, o tema de hoje é efeitos. E você sabe quais são as minhas inquietações com a nossa igreja. Se você fala assim para mim, você está feliz? Meu irmão, eu nunca tive tão feliz na minha vida. Mas não é só por causa da igreja. Aquilo que eu gosto de dizer. Aqui, meu ministério, eu estou amando ser igreja com vocês. Top. Mas a minha casa está legal. O meu casamento está legal. Está maravilhoso. Os meus filhos estão legais. Os meus filhos estão naquela fase de apego ao pai e à mãe. Aquela fase bonita que a gente chegou de viagem, é muito louco a forma que eles nos recebem. Aí ontem, assim que nós chegamos, Ellen foi aí no teatro com a galera que foi da igreja, e eu vi eles, só dei um abraço. Quando eles voltaram, o dia junto, a gente foi tudo assistir filme, o filme dos Minions lá, o novo, e eles curtem, esse negócio de ficar todo mundo juntinho, a família abraçada. Eu estou muito feliz. Agora na convenção, eu estava de carona com um pastor, e ele falou assim, rapaz, eu estou muito feliz com o que eu estou vendo da tua igreja. Aí eu falei, eu também, eu estou tão feliz que constrange. Aí ele falou assim, não se permita constranger, não. Eu falei, não, você não está entendendo. O constrangimento não é no sentido de me sentir mal, mas sabe constrangimento positivo? Quando você fala assim, eu estou tão feliz que constrange um Deus que me ama e cuida tanto de mim. Esse é o momento que eu estou vivendo. E aí, esse movimento todo, ele tem que ser cuidado. Por quê? Porque só crescer a igreja não serve para nada. A não ser para na reunião, quando tem muito pastor, ficar fazendo competição. O que eu já não costumo nem frequentar. O que eu quero então trazer para a gente hoje como que o reino tem avançado através de nós.
Qual tem sido esse efeito? Até porque crescer por crescer, ou perceber que o crescimento só reverbera no domingo, é algo que deve nos preocupar e muito. E eu tenho insistido muito aqui, e que em nome de Jesus a gente não vai viver. Isso aqui não é berçário para crente mimado, amém, queridos? Isso aqui não é um lugar onde você vem e entende que o Evangelho é sobre receber e ganhar, e você já tem uma vida tão sofrida lá fora aprontando. Quando você vem aqui, você quer um colchão confortável, uma pregação confortável, e não pode ser confrontado em nada, e trabalhar só se der, né? Porque eu já trabalho muito, então, não, ser crente na empresa é difícil, porque lá a gente tem uns esqueminhas. Não, aqui não é a igreja para você. Aqui a gente está preocupado crescer para quê? Qual é o fim desse negócio? Por que a gente está crescendo tanto? Então, quando eu pensei no tema efeitos, eu trouxe a tradução não, o significado de efeito do dicionário. Olha o que é um efeito: produto, resultado de uma ação, consequência. Aí o exemplo da frase é: não há causa sem efeito. Impressão produzida no espírito, na sensibilidade. Seus elogios tiveram um efeito muito positivo. Usado com determinado propósito, finalidade. Não tinha dinheiro para esse efeito. Ou a capacidade de produzir o resultado esperado. Eficiência. Efeito é resultado ou a consequência de algo. O que eu quero então tratar com a gente é isso. O Brasil tem sido especialista, em comemorar o crescimento do mundo evangélico e dizendo que nós já somos um país que já tem aí quase uma predominância evangélica e etc. Se você falar assim: pastor, mas a gente não deveria ficar feliz com essa notícia? Depende, porque na minha cabeça qual é o efeito disso tudo? Não muda nada. Comemorar que um monte de gente é evangélico, sendo que depois, as outras matérias vão mostrar que esse crescimento do evangelho não diminui o crescimento do pilantra. Tem alguma coisa errada. Aí você vai ver agora as grandes matérias dos jornais, em todo não, porque seria generalizar, mas em quase toda notícia de pilantragem tem um crente envolvido. Ou seja, um crescimento desordenado, ele gera muito mais vergonha do que bênção. Um crescimento de qualquer jeito gera muito mais acusações contra nós do que algo de esperança para o mundo. E aí, como a gente ainda não entendeu esse movimento do que é ser cristão, a gente vive nesse limbo da história, onde frequenta uma igreja para tirar o peso da consciência das cacas que eu faço pela jornada, mas segunda-feira está tudo certo, eu volto para as cacas da jornada. Não, é tempo da gente entender que esse movimento de ser cristão, ele está para além de um domingo, até porque o domingo é fácil ser crente. Nós precisamos gerar efeito onde ainda não há Jesus, porque onde já há Jesus, está tudo certo. Então, eu quero falar isso baseado até na reflexão rápida que eu trouxe no Casados para Sempre. Quando eu fiz aquela reflexão rápida, na hora eu pensei, eu preciso pregar sobre isso. Porque no Casados para Sempre eu falei 10 minutos, eu pincelei o texto rapidinho, mas hoje eu quero tentar, de uma forma um pouco não tão ampla, evidente, porque a gente ainda tem assembleia, mas eu quero falar sobre os efeitos do Evangelho e de ser igreja na nossa vida. Então, se você puder, abra sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, por favor. Verso 22. Tiago, capítulo 1, verso 22. Enquanto você abre, amor, faz um favorzinho para mim. Vê se na minha mesa ficou a espuminha desse microfone, porque ele está me furando aqui. Eu perdi a espuminha e ele está furando levemente a minha orelha. Tiago, capítulo 1, de 22 a 25. Achamos? Se não achou, já está ali na tela. E a minha versão diz assim: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai, e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que é eficaz, importante e tem esse poder de transformar a nossa história. Um pouquinho de Tiago, até porque eu preguei sobre Tiago, acho que domingo passado.
A epístola de Tiago é uma carta que está sendo dirigida para aqueles crentes que estavam dispersos ali na região da Palestina. Tiago é uma das primeiras cartas, a primeira carta a ser escrita, então ainda não se tem muito crente gentil. A grande maioria são os crentes judeus que se converteram pelo caminho, pelo processo. Então é uma carta direcionada para esse movimento da dispersão daqueles que estavam ali. Aqui é Tiago, o discípulo que escreve, e é uma carta que enfatiza a importância de uma fé viva e que se demonstra através das obras. Você que conhece um pouquinho de Bíblia sabe, Tiago é o livro que vai falar que a fé sem obras é morta. Tiago vai sempre tratar esse movimento de, não é sobre ser crente, é o que ser crente causa. E aí tem a velha polêmica que eu gosto sempre de falar. Tiago, ele gera um problema, gerou algum problema no meio teológico do mundo antigo, porque enquanto Paulo escreve em Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta, e teve gente que tentou criar um dualismo nessas duas falas, gerando uma crise entre a carta de Tiago e a carta de Paulo aos Efésios. Mas não, o que Tiago está dizendo não contraria Efésios. O Paulo está dizendo assim, pela graça você é salvo, mediante a fé em Jesus. Isso não provém de você. Você é salvo pela graça, porque ela vem diretamente de Deus. E não de obras, porque se fosse por obras, a gente ia se gloriar. O que o Tiago está dizendo é, a fé quando é verdadeira, precisa produzir algo. Então, eu não faço obras para ter fé. Por ter fé, eu faço obras. Então a gente está num contexto onde Tiago está tratando e enfatizando a importância de praticar o que se aprende. Então uma das ênfases do livro de Tiago é dar, principalmente essa parte do capítulo, o controle de que devemos ter sobre aquilo que Deus espera de nós. Quando a gente olha para esse texto específico, o que está acontecendo? Nesse texto, o Tiago está falando sobre... de forma especial a perícope, que vai ali do 19 mais ou menos ao 27, o Tiago está dizendo sobre o cuidado que a gente deve ter sobre a ira. É o famoso texto do, você tem que aprender a ouvir, você tem que falar menos, cuidado. E ele está tratando um cuidado que a gente deve ter sobre o quê? Sobre a justiça. O que o Tiago está trazendo nessa perícope aqui, é dizendo assim, cuidado porque toda justiça perfeita provém do Senhor. Então, a gente cai nesse texto, que ele vai tratar através desse texto, esse movimento de preste atenção no que você ouve e o efeito que isso causa, o que já nos dá paz. Por quê? Lembra que eu sempre falo? Por que Tiago está escrevendo isso? Porque certamente as pessoas daquela igreja, daquele momento, estão ouvindo muito e praticando pouco. A Bíblia, irmãos, ela não é escrita à revelia. A Bíblia não é escrita num movimento psicográfico, onde Tiago baixou e falou assim, vamos lá. Não, a Bíblia é um compêndio de histórias, de pessoas envolvidas com o Senhor, que precisavam ser tratadas pelo Senhor. Achou? Não, então não precisa, eu me viro. Não vai. É porque tem uma pontinha aqui, está entrando, na ponta, não põe na ponta. Não põe na pontinha, está furando a minha orelha. Vou até usar brinco hoje, depois do culto. Obrigado. Agora está furando e colando assim o negócio. Estou brincando. Pelo menos está colado. Então, a gente está nesse movimento onde Tiago está tratando sobre isso. Então, eu quero destacar em alguns pontos aqui sobre a importância de entender o efeito. O quanto a gente está conversando conosco mesmo sobre a nossa fé. O quanto você consegue dizer o porquê que você é crente. O quanto você não é crente somente porque teus pais te levaram para a igreja desde cedo. O quanto você tem se envolvido com a religiosidade e nada com a religião. O quanto é performance dominical, o quanto é essência semanal. Para que a gente possa entender, irmãos, é só o começo do que Jesus quer fazer nesse lugar aqui. Tem muita coisa para a gente viver junto ainda. Só que depende de nós. Porque a parte dele já foi feita. Amém, queridos? Então a primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração é que quem ouve e não pratica, engana-se a si mesmo.
E aí o texto é categórico, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Ou seja, aqui Tiago já começa exortando os crentes a não apenas ouvir a palavra de Deus, mas a colocá-las em prática. Ser apenas ouvinte, irmãos, é um engano, um auto-engano que a gente não percebe. Por quê? Porque o verdadeiro valor da palavra não se demonstra na leitura, e sim na ação. Não é sobre ler Bíblia apenas. Não é apenas sobre dizer assim, terminei mais uma devocional. Para quê? O que causou? O que aquele texto mexeu no teu caráter? O que você entendeu daquilo que a palavra está dizendo? E aí, se vocês se deixarem levar pela mensagem, se vocês entenderem o que ela diz, você foge do movimento do auto-engano. Meu irmão, o movimento de hoje gera simplesmente crentes que ouvem a pregação do Evangelho e no final do culto vão embora, como se a palavra de Deus não tivesse nada a lhe falar. É tão verdade isso que a gente tem uma mania, que eu falei até no dia do Casados. Uma das manias que a gente tem é, diante da pregação da palavra de Deus, lembrar de um monte de gente que precisava ouvir, mas a gente não presta atenção que muitas vezes é para nós. Se fulano tivesse aqui. Nossa, se meu marido ouvisse essa pregação. E aí a gente tem sempre alguém, mas a gente não percebe que se você está aqui, seja no louvor, seja na pregação, seja numa exortação de um irmão, seja numa conversa, o Senhor tem muito a nos falar. Então a gente precisa começar a perceber que esse engano é um engano contra nós mesmos. O que a gente não está entendendo é que a performance não vai ajudar a nossa vida. E só complica. E aí tem um exemplo que eu fiquei pensando, que é muito louco. Você já precisou tomar remédio? Acho que todo mundo, né? Tem alguém aqui que nunca tomou remédio? Vai que existe. Alguém que é naturalista? Tal? Não. Todo mundo já tomou. Não, tem gente que se cura com erva. Tem algum índio aqui? Não, a gente está crescendo tanto que eu não duvido de nada mais. Olha que interessante. Por que a gente toma remédio? Porque a gente está doente. Mas foi você que se autoindicou o remédio? Espero que não. Antes que você responda, eu entendo, você não entende nada, você não é médico? Ela entende essa mania, eu vou tomar tal coisa. Eu falei, você não vai tomar nada. Não, mas minha avó, sua avó não é você. Você foi no médico, ok? Então, você está doente, você foi no médico. Você buscou ajuda, ok? Aí o médico falou, precisa tomar remédio. Aí você fez o quê? Comprou. Ou foi no posto. Pegou o remédio. E aí o que você fez para que aquilo tivesse efeito? Você? Pode falar, você o quê? Toma! Daria efeito se você falasse assim, beleza, doutor, pode deixar. Compra o remédio, aí você pega a caixinha do remédio, pega a bula e fala, eu vou ler o remédio, os efeitos. Aí você lê. E fala, já li, ufa. Vai te curar? Não, porque não é sobre apenas ler sobre o que ela causa. É tomar para si o efeito que ela gera. Nós estamos diante de um remédio da vida. Nós estávamos doentes. Nós encontramos o médico, aí o médico deu a receita. Agora é só tomar. Agora é só fazer com que a receita e o remédio faça parte da sua jornada. Por quê? Porque senão você se auto-engana com a fé. É tempo da gente entender então, irmãos, que esse movimento de igreja não é sobre domingo, é sobre prática. É sobre o movimento de entender a mensagem e fazer. E aí a gente vai para o segundo ponto, que quem ouve e não pratica, se esquece e segue a vida. Olha aí o que o texto vai dizer no 23 e 24. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Então o 23 e 24, ele usa de uma metáfora de um homem que olha para si mesmo no espelho e logo se esquece da aparência. E isso ilustra aqueles que ouvem a palavra, mas não aplicam em suas vidas, esquecendo rapidamente todos os seus ensinos. E aí, todos os dias, a maioria das pessoas costumam ser assim, gostam de ver os seus reflexos no espelho. Antes de sair de casa, vai lá, olha. Só que não é engraçado, porque durante todo o dia, se você vê um novo espelho, o que você faz? Você dá uma espiadinha, você faz.
Se você estiver no metrô, aí passa naquela parte do túnel, aí você vê você já... Não é assim? E por que isso? Porque a gente está sempre precisando rever a nossa imagem, relembrar a nossa imagem. E essa ilustração aqui, ele está tentando trazer, e para você entender, no primeiro século, os espelhos não eram iguais aos nossos. Os espelhos, eles eram de metal. E era muito comum você ter espelhos horizontais, próximos da mesa, mas um pouco baixo. Não é à toa que hoje é muito comum você ver sala com espelho. Então aquele espelho de metal ficava na parede de forma baixa. Se a pessoa fosse uma pessoa alta, ela teria que se abaixar, ver rapidinho. Só que não era tão perfeito como o nosso. Então você via ali a sua imagem, o seu reflexo, precisava se curvar para ver o seu reflexo, só que era um pequeno reflexo daquilo que você era. Por isso que sempre as pessoas... esse aqui faz muito sentido quando o Tiago fala, porque naquele tempo, voltar a se ver era importante para você lembrar como você está. Não era tão comum como hoje em dia. Hoje em dia você nem precisa de espelho, né, na verdade. Você tem um celular. Às vezes você quer se arrumar, não tem espelho. O que você faz? Câmera frontal, dá aquela ajeitada. Então o que ele está dizendo aqui para a gente é sobre essa comparação da pessoa que olha para o espelho para ver a sua imagem, a sua própria imagem, e logo se esquece. Ela se esquece de como é. É igualzinho de alguém que frequenta um lugar, mas esquece daquilo que ouviu. Não se tem um efeito. É algo muito... do exterior, é algo muito da performance, não gera nada. Nós precisamos entender então, irmãos, que tem muitas pessoas que ouvem um sermão de domingo, e na própria semana já não sabem o que fazem com ele, não conseguem se lembrar uma única palavra da pregação, da canção. A pessoa apenas ouve, ela se retira e não responde ao que a palavra está dizendo. Percebe o efeito? Então a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque seguir a vida de qualquer jeito é mais comum do que a gente imagina. Seguir a vida achando que não tem importância é mais comum. E é por isso que eu vou te dizer uma coisa aqui. Não é sobre medo de homens. Aqui eu não estou dizendo sobre algo de você ouvir eu porque eu estou pregando. Não, não. Eu estou falando sobre a palavra de Deus. Pode ser eu, pode ser Orlando, pode ser em qualquer igreja séria que você vá. Se for bíblica, o que eu estou dizendo, presta atenção nessa parte, é que você se atente ao que a palavra de Deus está dizendo para mudar quem nós somos. Porque palavra de homem hoje está perigoso. Hoje em dia, infelizmente, o grande problema que a gente tem vivido é que aqueles que deveriam ensinar e puxar a fila estão mais se afundando. Muito triste, porque de novo o movimento evangélico voltando para as páginas de jornais. Mais triste ainda, porque um monte de pastor. E voltou a virar moda, né? Espero que você não tenha muito acesso a isso. Eu, como sou pastor, eu recebo. Tá sabendo? Eu falo, de novo. Por quê? Porque não entendeu o efeito e deixa a vida aí. Meu irmão, deixa eu te lembrar uma coisa. Se depender de nós, é só fracasso e tragédia. Anota o que eu estou te dizendo. Se você tirar Jesus do teu coração e não entender o efeito que a palavra dele tem sobre você, o teu caminho é de morte. Não tem outra opção. Mas eu sou fofinho. Não é. Você se auto-engana. Nós precisamos então entender esse movimento, do quanto isso faz efeito na jornada, o quanto isso tem reverberado em algo, o quanto a não prática tem feito a gente se esquecer daquilo que é crucial. Porque o crucial não é frequentar igreja de domingo. O crucial é ler isso aqui e mudar quem nós somos. Duas coisas que a palavra de Deus vai sempre causar na gente. Ou conforto, e ela é muito boa em conforto, ou confronto. Tem uma frase, eu nunca sei quem tem essas frases de efeito, mas são bonitas essas frases. Li a Bíblia inteira e percebi vários erros. Todos eles em mim. É isso que a Bíblia causa. Então, às vezes você está se achando. Aí você vai ler um texto que fala sobre ego, você fala, eita. Aí você está pensando assim, meu casamento não tem tanta graça não, eu acho que dá uma renovada, é uma boa. Aí você cai em Mateus 19, aí eu celebro. Lembra que eu te contei que um cara que tinha medo de avião, assim como eu tenho? E aliás, que experiência foi voltar de São José do Rio Preto, meu irmão. Eu só descobri no aeroporto que a gente ia voltar de Passaredo. E para mim, eu juro que Passaredo era ônibus, eu achava. Quando eu estava estranho, não podia fazer o check-in e tal, quando eu vi o tamanho daquela birosca amarelinha, eu falei para ela, amor, no check-in está dizendo que só tem 2 bancos, um do lado do outro. Cadê os outros bancos do avião? Meu irmão, era banco de busão. E eu entendi, porque eu tinha uma prima que falava assim, você já voou de Passar Medo?
Já voou também? Não é estranho? Não parece um ônibus que subiu? E, companhia, olha aqui para mim, companhia aérea. Quando eu compro uma passagem econômica, a ideia é que eu economize, não vocês. Meu irmão, os caras serviram água na passaredo, na bandejinha, guerra, não era nem copinho, nem nada. O cara fez assim, água. Eu falei, água? Meu irmão, de São José do Rio Preto para cá dá 40 minutos, dá fome 40 minutos. A ida foi a mais engraçada, que a gente foi de Latam, né? Aí a senhorinha, tadinha, eu acho que sempre tem alguém que está na primeira vez e tem a visão do filme, né? A pessoa, ela acha que vai daqui para Rio Preto e vai ter tipo almoço, buffet. Aí ela sentou, a Tam veio com o carrinho, falou assim, a gente tem biscoitinho e água. A mulher falou, não, eu quero café. Aí foi muito fofinho, aí o moço falou, não, só tem água mesmo. E sorriu, ela, então dá água. E aí tem uma fala que dizem, né, que o cara que nem eu tinha medo de andar de avião e falou assim, nossa, eu vou abrir a Bíblia aqui e vai cair um texto que eu tenho certeza que vai falar comigo. E o texto era, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Meu irmão, o desespero é automático. Então, percebe? Tem gente usando a Bíblia como forma de adivinhação. Eu vou abrir aqui para ver o que dá. Não! A Bíblia tem coisa suficiente para mudar a nossa história. Porque senão, seguir a vida é muito fácil. Nós precisamos entender o efeito que isso tem causado na nossa jornada. E a terceira e última coisa para essa manhã é que quem ouve e pratica, por mais difícil que seja, encontra a felicidade da vida. E aí o texto termina de uma forma bonita no 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. E aí a gente chega então no 25, que contrasta os versículos anteriores, e aqui ele descreve essa pessoa que estuda a lei perfeita, os ensinamentos de Jesus, e aplica essa pessoa, numa linguagem mais profunda, ela é bem-aventurada. Por quê? Porque toda a sua vida é transformada pela palavra de Deus. Ela encontra na palavra o sentido da existência. Ela é feliz, e aqui de novo, não é por questão de posses e bens, é por entender o que a vida é. Ela acorda feliz, ela entendeu a jornada, ela consegue passar pela dor e entender que Deus tem controle. Ela lê e tem profundidade de entender que a nossa fé tem que ser exercida no dia bom e no dia mau. Ela entendeu que aquilo que Deus confiou nas mãos dela tem que ser cuidado e zelado. É sobre olhar para quem está no teu lar e perceber que aquilo ali é um presente de Deus sobre a tua vida. Ela entendeu a importância do casamento. Ela entendeu a importância de ensinar os filhos na palavra. Ela entendeu que o emprego que ela tem é presente de Deus. Ela entendeu que os lugares aonde ela vai, ela é representante de Jesus. Ela entendeu que não é sobre aqui, que aqui é passageiro. Ela entendeu que já deu tudo certo, tem 2000 anos. E ela é feliz. Não que a gente não vá ficar triste. Essa felicidade que a Bíblia dá, ela está para além da felicidade humana, no sentido de estou feliz e estou triste. Não é isso. É sobre uma felicidade que está tanto no fundo do teu coração, que ainda que tudo dê errado, você não perde a fé. Então quem ouve e pratica, entende o sentido. Aproveita os momentos, aproveita os detalhes. Por quê? Porque honra o Senhor em tudo que faz. Às vezes o excesso de tristeza é porque a gente não tem profundidade. Meu irmão, deixa eu te lembrar de uma coisa aqui. O principal efeito da palavra de Deus. Um dia, o próprio Deus mandou o filho dele morrer na cruz, e aquela cruz era minha e sua. Ele morre naquela cruz. Ele se esvazia, ele vem e nos ensina como deveria ser feito, e morre naquela cruz, que era o meu e o seu lugar. Por 3 dias, o movimento ruim celebra. O Filho de Deus está morto. Aquele que diziam ser o Messias morreu. Mas ao 3º dia ele ressuscita. Ele vence a morte, e através do ato salvífico dele, nós agora temos a chance de voltar ao Pai. Somos encontrados pelo Pai, e pelo sangue do Filho unigênito, agora a gente é coerdeiro com Jesus. Se isso não fizer sentido, nada mais vai fazer. É daí que você percebe a graça e entende que, por mais complicado que seja, sem Jesus seria muito pior. Porque com Jesus, ainda que dê errado, já deu certo.
É em Jesus que a gente vai para um velório e consegue cantar louvores. É em Jesus que a gente diz assim: a fase está mal, estamos com problemas, mas Jesus continua conosco todos os dias da nossa história. Quem ouve e pratica é feliz. Não é sobre quem ouve e recebe. Não é sobre quem ouve e quer colher. Não, é quem ouve e faz daquilo o sentido da vida. O restante, deixa com Ele. Então, eu quero concluir dizendo que a gente celebra, sim, o nosso crescimento. Mas que nós possamos ser a igreja que ouve e permite que a palavra faça efeito em nós. Sim, a gente vai crescer bastante ainda. Mas eu espero que a quantidade não atrapalhe a qualidade. Que sejamos a igreja que ama Jesus e a sua palavra, e que vive os efeitos dela no dia a dia, impactando o mundo e gerando vida sobre aqueles que passam pelos nossos caminhos. Sabe quem tem bastante poder para fazer uma igreja crescer? E aqui eu sei que é o Espírito. Crente feliz, crente sério. O mundo está acabado, irmãozão. Eles se acham. E a gente, quando estava lá, se achava igualzinho. Mas aí, quando vem algum efeito negativo, que a gente percebe que a gente não é nada. Seja uma doença, seja uma pandemia, seja uma perda, seja uma crise, seja um desemprego. É nesse momento que Jesus vem na nossa vida e diz assim: confia em mim que o resto vai dar certo. Nós somos convocados, não para ficar sentado em banco ouvindo coisas. Né? Crente 3S, já ouviram essa pregação famosa? Salvo, satisfeito e sentado. Que resumindo, não serve para nada. A gente foi salvo do pecado eterno, do inferno. Para quê? Para agora ouvir a palavra e praticá-la. Ou seja, somos convidados a sermos representantes de Jesus para que a palavra dele vá ainda mais longe. Hoje, a gente vai chegar num número muito expressivo de membros nessa igreja. Mas para mim só vai ter efeito se os resultados aumentarem. Não quero encher a igreja por encher. Eu quero é que em breve a gente discuta quando que a gente vai terminar a galeria, porque não cabe mais gente aqui dentro. Nas últimas 2 semanas, eu tenho recebido, e eu percebo a empolgação de muita gente, indicação de lugares para a gente ir. E aí tem um que não tem como não pegar nosso coração, porque, né, você sabe, estão pedindo nesse terreno 10 milhões. Mas tem um prédio, atrás do Bosque Maia, da antiga Porto Seguro, quer dizer, que era do Porto Seguro, 3 andares maravilhosos. Perfeitos para um colégio, para uma igreja, com estacionamento próprio. Adivinha quanto eles querem? 10 milhões. Não que eu tenha, mas se eu tivesse eu comprava. Ah, mas por quê? Porque se o efeito for verdadeiro, mais pessoas vão se achegar a Jesus. E nesse movimento de pessoas, eu quero encerrar te dizendo uma coisa muito importante. O nosso foco aqui é ganhar pessoas para Jesus, amém, queridos? A gente se junta, a gente ora, a gente se cuida, para ir lá fora, resgatar aqueles que estão na mão de Satanás e trazer e dizer assim: Jesus é o Senhor da tua vida. É o nosso foco, é levar salvação, esperança, mas também faz parte da jornada de uma igreja, curar pessoas que foram feridos pela igreja, gerar novos ares da fé. Faz parte da nossa jornada aqui, reacender vocações. Pessoas que um dia sonharam em ser pastores, músicos, ministros, sei lá o que você sonhou, que tem a ver com o reino, missionários, e por conta desse movimento de não ter efeito de evangelho, foi dentro da igreja que você apanhou e falou: não dá mais. Não dá sim. Aqui também tem sido um ponto de reestruturar, de ressignificar, de restaurar aqueles que estavam feridos, magoados, abatidos, que tinham riscado da agenda da vida a vocação que foi dada um dia por Jesus. Essa é a igreja que eu acredito, que tem um efeito baseado na palavra de Deus, que não despreza nenhuma história, amém, irmãos? Que chega a gente às vezes dizendo assim: não, a minha história é uma porcaria. Você é bem-vindo nesse lugar, meu filho, porque todo mundo aqui é porcaria. Aqui a gente é a igreja dos porcaria, que foram lavados e remidos pelo sangue do único que é santo e que tem poder para transformar a nossa jornada. Portanto, igreja, hoje a gente vai celebrar o crescimento, mas eu espero que amanhã não seja
o lamento dos que cresceram e nada fizeram. Chegaremos ao número hoje. O ano que vem, nessa mesma época, não vou querer que dobre. Mas se dobrar, eu estou pronto. Por quê? Porque para a gente dobrar de tamanho, basta você cuidar de uma pessoa e trazê-la para Jesus. Ó, que tarefa difícil que eu estou te dando. Então, igreja que não está crescendo, alguma coisa errada tem. Por quê? Porque lá fora, eles estão esperando para se encontrar com a gente e ouvir sobre o maior segredo de toda a história que eles não conhecem. Jesus tem poder para transformar a nossa vida e dar salvação e nos render a vida eterna através do sangue vertido na cruz. Amém, queridos? Vamos orar então? Feche seus olhos, eu quero encerrar orando por você. Feche seus olhos. Eu não vou fazer apelo, mas eu queria te dar um tempinho de reflexão sobre esse movimento do que Tiago está dizendo. Você tem ouvido e praticado? Você tem sido um crente performático? Por onde você tem passado, as pessoas têm ouvido sobre Jesus? Por onde você tem trilhado o teu caminho? Jesus está sendo reconhecido? Como é que está sendo? É tempo da gente perceber que existe sobre nós uma responsabilidade. É ouvir e praticar, irmãos. E outra, praticar tem a ver com a vida inteira na mão dele. Não é assim, não, nessa área aqui, Jesus, não vai dar para praticar? Porque você sabe, né, Jesus, eu sou muito nervoso e comigo é assim. Não, Jesus, você sabe que meu jeito, eu estou aqui, mas nem queria estar. Meu irmão, você acha que Jesus está preocupado com isso? Jesus lê coração, Jesus lê essência. Praticar a palavra é ser confrontado de tal modo que a gente percebe que nós somos ridículos e zoados. Mas quando Ele quebranta o nosso coração, a gente vai para o pó do chão, dizendo, Jesus, faça a tua vontade na minha vida. Talvez as pessoas estão conhecendo menos Jesus, porque os nossos egos ainda estão muito inflados. Como é que está lá na tua casa? Teus filhos, teus pais. E lá no emprego? Agente secreto? Ah não, mas de domingo eu vou na igreja e dou dízimo. Meu irmão, isso aí qualquer pessoa faz. O efeito é gerado quando a nossa vida começa a viver o que a Bíblia chama de sal e luz. É gerar sabor, é gerar sentido e é iluminar aqueles que estão a passos largos para a perdição. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que tem esse efeito maravilhoso, esse efeito de confrontar quem nós somos. A gente está muito feliz com tudo que o Senhor está fazendo nesse lugar, mas a nossa oração é que não seja algo confie em nós, mas confie no Teu reino. Nós não queremos crescer por crescer, não tem sentido, Jesus. Nós queremos crescer e avançar. Nós queremos crescer e dar passos largos agora, mostrando que essa cidade, e já tem esse movimento acontecendo, não depende de nós, Jesus, mas tem mais alguém chegando para somar com aqueles que são do Senhor. Tem mais uma igreja séria, que tem gerado discípulos e não filhos mimados, que tem gerado servos e não príncipes. Que nós possamos, Pai, render efeitos sobre todos os lugares que o Senhor manda a gente, e que a gente possa entender que como fomos restaurados pelo Senhor, agora queremos ser usados pelo Senhor para restaurar outros. A partir de nós, seja feita a Tua vontade em todos os lugares. Nós não pararemos, Jesus. Se entrar alguém aqui com outro propósito, com outro sentido, essa igreja aqui é Tua, não é nossa, então que o Senhor faça o que tem que ser feito. Se tiver que tirar, tire. Se tiver que moldar, molde. Mas contudo, que a Tua vontade prevaleça sobre esse lugar. E que sejamos fiéis representantes da Tua vontade nessa cidade, nesse estado, nesse país. E que tudo que aconteça aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Jesus, se entrou alguém aqui que estava afastado do Senhor, que volte hoje. Se entrou alguém aqui que não te conhecia, que tenha sido apresentado ao Senhor nessa manhã, e que possa quebrantar o coração e se render na Tua presença. Se entrou alguém aqui vaidoso, egoísta, que se acha, que tenha entendido que um dos grandes efeitos da palavra é o humilde coração daquele que entendeu que não merecia nada, mas foi alcançado pela Tua graça. Continue a falar conosco, e obrigado por não desistir de nós, e por fazer desse lugar um ponto de encontro entre o Senhor e os pecadores. E é em Teu nome que nós oramos, amém e amém. Deus abençoe. Queria chamar então aqui a nossa secretária,